Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio da nossa série CR26 em Ação, aqui no Instituto de Química da Unesp Araraquara. Hoje vamos conhecer 3 pesquisas que mostram como a química está moldando o nosso futuro. Isso mesmo, o IQ é referência nacional e internacional em diversas áreas. Muitos dos nossos professores estão à frente de estudos inovadores. Se você é ingressante ou tem interesse pela química, vai ver que as possibilidades aqui vão muito além da sala de aula. Vamos visitar agora 3 laboratórios e conversar com professores pesquisadores que estão trabalhando em projetos que vão desde a síntese de peptídeos até a fotônica vítrea. Acompanhe! Nosso primeiro destino é o laboratório do professor Dr. Eduardo Mafudi Cili, que além de já ter sido diretor do nosso instituto, produz pesquisas sobre a síntese e aplicação de peptídeos bioativos com diferentes propriedades biológicas. Professor, como a síntese de peptídeos permite criar moléculas com diferentes atividades biológicas? Inicialmente vamos falar dos peptídeos. Os peptídeos são moléculas que sempre estão aqui, sempre estiveram no nosso dia a dia, tá? Agindo como hormônios, como moléculas bioativas, regulando o nosso metabolismo, etc. Atualmente os peptídeos estão tendo um boom de aplicação. As canetas emagrecedoras é um exemplo. O princípio ativo das canetas emagrecedoras são o quê? Peptídeos. Além disso, a parte cosmética também tem aplicado peptídeos como princípio ativo para as suas composições. No nosso laboratório, nós pegamos peptídeos obtidos tanto por modelagem molecular como isolados de fontes naturais e sintetizamos, fazemos modificações visando a obtenção de peptídeos mais ativos para aplicação em indústria e também na academia. Professor, como são os ensaios para testar a atividade biológica dos peptídeos depois de sintetizados? Após a síntese, a primeira etapa, antes de ir para a etapa biológica, é purificar os peptídeos. Então, os peptídeos são purificados usando cromatografia líquida de alta eficiência. Após a gente caracterizar os peptídeos, nós precisamos ver se eles são tóxicos para as células humanas. Então, através de estudos in vitro, nós vimos a citotoxicidade dos peptídeos. Após comprovarmos que esses peptídeos são seguros para essas células, aí testamos esses peptídeos com vírus, bactérias, fungos, parasitas, etc. Então, a primeira etapa é para ver se eles são tóxicos. Os peptídeos com melhor atividade e menor toxicidade, a gente caminha para atividades em vivo. Mensagem ao senhor, com sua ampla trajetória no IQ, daria para um aluno ingressante que tem interesse em bioquímica? O primeiro ponto que eu coloco é o seguinte: não tenham medo. Não tenham medo de perguntar, não tenham medo de experimentar, não tenham medo de ir para laboratórios para conhecer coisas novas. Eu lembro que há 35 anos atrás, aproximadamente, quando eu me formei aqui no Instituto de Química, as nossas condições de trabalho ainda eram muito pouco avançadas. Hoje em dia a metodologia avançou demais, só que a cabeça humana ainda continua sendo o principal componente para uma pesquisa. Se a pessoa não se esforça, não se dedica, não se procura coisas novas, ela nunca vai ter sucesso. Então eu digo para os alunos, não tenham medo de experimentar, não tenham medo de tentar. Vão para qualquer área, experimentem todas as áreas e tenho certeza que dessa forma vocês terão sucesso. Pessoal, agora estamos com o professor Dr. Délis Ricardo Martins de Godoy, que atua entre as fronteiras de eletroquímica e ciência dos materiais. Ele desenvolve nanomateriais com a capacidade de conversão de energia e degradação de poluentes. O senhor trabalha com técnicas sofisticadas, como a espectrometria de massas e a espectroscopia do Raman acopladas a experimentos eletroquímicos. Como essas ferramentas ajudam a desvendar a eletrooxidação de moléculas orgânicas ou reações do ciclo do nitrogênio? Em primeiro lugar, nós precisamos compreender que essas pequenas moléculas, a amônia, o hidrogênio, os álcoois principalmente, são moléculas que nós vamos usar para um futuro sustentável. Um dos maiores problemas da sociedade é conseguir galgar energia, principalmente energia elétrica, porque somos muito dependentes da energia elétrica, de uma maneira eficiente e de uma maneira que a gente não agrida o ambiente.
Para que a gente possa usar esses insumos, né, o hidrogênio, a gente hoje em dia fala em economia do hidrogênio, economia do amônio, que é uma transição que vem ocorrendo, não de uma vez, mas já vem ocorrendo há algum tempo, que é como a gente usa esses vetores de energia para poder ter uma sociedade onde a gente possa usar celulares, máquinas, para a gente poder, então, explorar melhor energeticamente esses produtos, a gente precisa compreender como eles se transformam. E essa compreensão vem através da química e vem através da eletroquímica. Essas técnicas avançadas, elas vão funcionar como se fossem microscópios, porque a gente não tem a capacidade de enxergar como essas moléculas estão se transformando ou estão interagindo com esses materiais. Então, essas técnicas, por exemplo, a espectrometria de massas, ou técnicas eletroquímicas avançadas, elas vão atuar como se fossem microscópios, de modo que como se a gente pudesse olhar as moléculas se transformando e entender como elas se transformam. Para que nós precisamos dessa compreensão? Para que a gente possa, cada vez mais, obter energia ou até aprender como eliminá-las do meio ambiente, porque muitas delas são contaminantes de uma maneira eficiente e a aproveitar melhor os recursos naturais. Então, essas técnicas avançadas, elas vão servir para, essencialmente, desvendar o mundo que a gente não consegue olhar com o olho nu. É como se fossem os olhos do químico. Com a sua experiência no exterior, na síntese de nanomateriais controlados, quais são as grandes oportunidades para um pesquisador na área da eletrocatálise, na conversão de energia hoje no Brasil? É muito importante a gente entender o que é o ramo da nanotecnologia, o que é um nanomaterial, né? Então, por exemplo, se a gente pegar um pedaço de ferro, uma barra de ferro dessas que a gente encontra, por exemplo, nas janelas, né? Ou mesmo aquele material que constitui os nossos carros, esses materiais, eles têm propriedades, né? Ou seja, eles têm a dureza, têm a condutividade elétrica. O que ocorre é que quando a gente vai diminuindo o tamanho desses materiais, como se a gente fosse cortando esse material em vários pedacinhos, à medida que a gente chega em tamanhos muito pequenos, da ordem de nanômetros, um nanômetro é 10 a menos 9 metros, né? Esses materiais, eles começam a exibir propriedades muito diferentes daquelas que são observadas quando o material está em tamanho maior. E é aí que é a grande sacada, porque essas propriedades, elas só aparecem quando a gente vai para o nanomundo, vamos dizer assim, quando a gente vai para dimensões muito pequenas. E é exatamente isso que a gente explora aqui no laboratório. A gente essencialmente diminui o tamanho das partículas, diminui o tamanho dos materiais e das fases para que eles comecem a exibir propriedades distintas que não são observadas de uma maneira geral. E essas propriedades é que vão ser importantes para poder fazer reações químicas para a limpeza do meio ambiente, ou mesmo promover materiais que possam converter energia de uma maneira limpa e eficiente. Então, todos esses materiais, eles fazem parte, por exemplo, das baterias dos novos carros elétricos, ou mesmo até das células a combustível que geram eletricidade, por exemplo, na estação espacial, né? Ou seja, a ideia aqui é como diminuir o tamanho desses materiais e controlar essas propriedades de maneira que a gente selecione propriedades que sejam importantes e benéficas para uma determinada aplicação que a gente deseja. E aqui no laboratório de pesquisa, a gente está interessado em reações sempre que tem um interesse ambiental, ou no sentido de obter energia elétrica de uma maneira eficiente que suje menos o meio ambiente, ou até que não produza nenhum tipo de poluição, ou mesmo num local, num manancial, num lago, num rio ou numa estação de tratamento de água, onde o analito, aquilo que contamina, já está presente, e aí o interesse então é fazer essa degradação usando esses materiais. Então a gente modifica, controla, né, toma as rédeas do material para que a gente faça com que o material exiba exatamente as propriedades importantes e necessárias para aquela determinada aplicação ambiental. Além da pesquisa de ponta, o senhor também tem uma atuação consolidada no ensino de físico-química. Para o professor, como a sala de aula e os laboratórios se complementam? Essa é uma pergunta extremamente importante e
E eu fiz essa pergunta a partir do momento que eu me tornei docente aqui no Instituto de Química, porque é necessário com que a gente perceba que não existe pesquisa boa sem aluno que tenha participado de um processo de ensino-aprendizagem de qualidade. A graduação é a força motriz da pesquisa, porque é na graduação onde os alunos eles colecionam os saberes e os conhecimentos necessários para depois, numa pós-graduação, ou mesmo quando decidam fazer pesquisa não só na universidade, mas, por exemplo, na indústria ou em outras instituições, eles possam atuar de maneira que tenham qualidade e para que possam conseguir enxergar as coisas na fronteira. Ou seja, fazer pesquisa é como se você entrasse numa mata e não tivesse trilha. Você precisa abrir a trilha e você precisa dizer para onde é que eu vou. Mas a gente só consegue dizer para onde é que a gente vai se a gente tem conhecimento daquilo que a gente quer fazer. Se a gente está bem preparado para enfrentar o desafio. Então, o que eu penso é que quando a gente se dedica não só à pesquisa que a gente costuma chamar de pesquisa dura, mas também a pesquisa na área de ensino, a gente tem duas coisas que se complementam. Formar bons alunos é essencialmente garantir que a pesquisa brasileira e a pesquisa do país seja no futuro produzida de forma de qualidade a atender às demandas sociais. Então, a minha atuação no ensino de química e no ensino de fisicoquímica, ela é indissociável da pesquisa que eu faço aqui no laboratório, porque são os alunos que agora participam das aulas, dos seminários, e da iniciação científica, de todas as atividades que envolvem o ensino de graduação, são esses mesmos alunos que no futuro vão estar aqui no meu lugar, fazendo pesquisa e ensinando outras pessoas. Finalmente, conversaremos com a professora doutora Silvia Helena Santagnelli. Ela pesquisa a ciência dos materiais, utilizando a espectroscopia de ressonância magnética nuclear como ferramenta para desenvolvimento de novos materiais. Professora, sua pesquisa une uma técnica sofisticada, que é a ressonância magnética nuclear, com o desenvolvimento de materiais como vidro, cerâmica. Como essa combinação pode levar ao desenvolvimento de novos materiais? Bom, vamos primeiro entender um pouco o que é a ressonância. A ressonância, o que ela faz? Ela é uma técnica que ela consegue observar como está a organização desses átomos dentro de uma estrutura. Então, por exemplo, a água, a gente sabe que a gente tem o oxigênio e os dois hidrogênios ligados ali. Então, a gente consegue saber como que eles estão organizados ali. E a gente sabe que, em parte quimicamente falando, a aplicação ou a característica da água, do etanol, do metanol, está associado como esses átomos estão ligados ou quantos átomos tem. Então, a ressonância ela consegue observar como está essa organização dentro da estrutura de qualquer material. Então, se você sabe como está a organização, você pode trabalhar de uma forma planejada, como você pode modificar essa organização para que atenda a uma determinada propriedade no material. Professora, por que o vidro é um material tão importante para a fotônica e o que o torna especial para conduzir ou manipular a luz? Bom, vamos primeiro entender o que é o vidro. O vidro, ele é um material amorfo, mas ele tem tem a característica de um sólido, mas ele tem as propriedades de um líquido também. Então, a gente fala que o vidro, ele é como a água, um solvente. E isso faz com que você possa dissolver, a gente pode dissolver a tabela periódica inteirinha nele, entendeu? Então, isso, o que traz ele de tão importante? Lembra quando você tem um material cristalino, você tem a restrição do número de átomos que você compõe aquela estrutura cristalina. Por exemplo, o silício, o óxido de silício, SiO2 a parte estequiométrica, certo? O vidro, você pode manipular essa composição, você não tem um compromisso estequiométrico. Então, isso o torna bastante especial. Então, isso faz com que você consiga
colocar quantidades que você acha interessante dentro dele, de outros elementos da tabela periódica, em concentrações que não tenham comprometimento estequiométrico. Então isso faz se tornar tão importante. Isso é uma das características dele. Voltando para essa parte dessa característica, na área de fotônica, então a gente sabe que os elementos, os íons das terras raras, né, eles têm uma propriedade de emissão de luz em comprimentos de ondas diferentes, tá? Então, os vírus utilizados na área de fotônica, como a fibra óptica, é utilizado, a fibra ela é a base de óxido de silício e ela tem uma dopagem, que a gente chama, que é uma pequena concentração de íons hérbio que ele emite na região do infravermelho, tá? Então, e outra coisa que é bem legal do vidro, que você pode moldar ele de acordo com o que você quer. Então, você pode fazer um quadrado, você pode fazer a fibra ótica, você tem o fato de você poder, ele amolecimento, você pode mexer ele. Então, isso te dá uma propriedade que você é de fácil manejo e você, quando você consegue adicionar coisas dentro dele, como que ele é um solvente, então você quer, por exemplo, eu quero um vidro que emite na região do infravermelho, como é o caso das fibras ósseas de hérbio. Então eu posso colocar o hérbio dentro desse vidro para que ele tenha a emissão. Eu quero um vidro que ele seja azul. Então a gente sabe que o cobalto, quando ele está desidratado, ele tem a coloração azul. Então, se eu adicionar o óxido de cobalto dentro do vidro, eu vou ter um vidro azul, certo? Então, isso torna um material tão especial e de grande utilização na área de fotônica e em outras áreas também, né? A gente pega vidro de janela, a parte de garrafas, tudo isso, ele é bem legal. E outra coisa muito importante do vidro é que ele é 100% reciclável, né? Tendo uma formação em licenciatura e um doutorado aqui do Instituto, que conselho você daria para um aluno, especialmente da licenciatura, que gostaria de seguir carreira acadêmica? Bom, primeiramente, a licenciatura é um curso muito legal, né? Que dá a possibilidade de quem trabalha durante o dia cursar à noite um curso de boa qualidade. O que eu diferencio o curso da licenciatura do bacharel? Quando você faz o bacharelado, você vê toda a parte química. Já na licenciatura, você vê a parte química, mas com a parte voltada para a parte de ensino, que seja você aprender a dar aula, você aprender a dar um curso. Então, quando você vai ou para a área acadêmica, ou para a área da indústria, ou mesmo para a parte da área da educação, você tem essas duas formações. Então, você imagina, se você for para a indústria, você pode trabalhar no desenvolvimento dentro da fábrica mesmo, aplicando cursos de segurança e tal, que o pessoal do bacharelado, não tem essa formação em termos de organizar e preparar uma aula, tá? No caso da parte das escolas, juntando com a parte acadêmica, vamos dizer assim, eu acho que a parte de pesquisa, a área acadêmica, é sempre um ensino. Você está sempre aprendendo e buscando coisas novas. Então, isso faz com que a sua aula, a sua formação, ela seja cada vez melhor, e isso te dá um leque de informações muito maior para você realmente passar o seu conhecimento. E assim terminamos o nosso segundo episódio, um passeio por muitas das áreas de pesquisa aqui do Instituto de Química. Se você está chegando agora no IQ, saiba que este é um lugar onde curiosidade vira experimento, dúvida vira descoberta, conhecimento vira impacto real na sociedade. Por isso, deixamos o recado: explore, pergunte e participe. O convite está feito. Nos vemos no próximo episódio, onde vamos conhecer equipamentos únicos aqui do Instituto de Química. Sigam nossas redes para acompanhar mais do que a ciência é feita aqui no Instituto de Química. Até o próximo episódio.